Fala pessoal do terceirão, dando continuidade aí ao nosso conteúdo sobre geometria analítica, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre área de um triângulo no plano, dadas as coordenadas dos vértices, né? A gente já calculou a área de triângulo quando a gente conhecia as medidas da base e da altura, a gente já calculou a área do triângulo quando conhecíamos dois dos seus lados e o ângulo compreendido entre eles. Já falei com vocês em alguns momentos sobre o teorema de Heron, que é o cálculo da área do triângulo conhecendo a medida das suas laterais, né, das suas arestas. E nesse momento em que a gente está falando de geometria analítica, a gente vai falar um pouquinho sobre a área do triângulo no plano dadas as coordenadas, né? Esse conceito tem aplicabilidades assim diretamente no triângulo e áreas de outras figuras, inclusive, né? Mas, em especial, o foco aqui é depois a gente poder usar esse mesmo conceito para falar de colinearidade de pontos, né? Para verificar se os pontos são ou não colineares, se eles pertencem a uma mesma reta. E aí, por consequência, chegarmos à equação da reta. Mas nesse momento, a gente vai utilizar esse conceito aqui para aplicar em cálculo de triângulos mesmo, cálculo de área de triângulos. Lembrando que eu estou falando de triângulos em um plano, então o que a gente está falando são de pontos de duas coordenadas, tá? X, y, ok? Então, dado um triângulo num plano, x, y, dadas as coordenadas dos pontos desse triângulo nesse plano, dos vértices, né? Eu consigo, de maneira bastante simples, né? Lembrando um conceito também, aproveitando para lembrar um pouquinho de determinante de matriz, rapidamente consigo calcular a área dele, beleza? Então vamos seguir para ver como é que funciona isso. Bom, pessoal, eu não vou aqui me ater a demonstrações nem nada, né? Eu vou direto dando como conceito dado, tá? Apesar de que eu não gosto de fazer muito isso, mas para não me alongar no vídeo, gostaria de seguir direto para a aplicação da fórmula dada, tá? Então, uma aplicação de determinantes, né? Ele não deixa de ser, vocês vão me dizer assim, mas professor, determinante é o conteúdo que a gente viu no segundo ano e agora a gente está revendo. Matemática é assim mesmo, né? Tu aprende alguma coisa e depois você pode aplicar essa coisa, né, em N frentes possíveis aí. Então, assim, ó, dadas as coordenadas dos vértices de um triângulo de vértices A, B e C, é possível calcular a sua área pela seguinte fórmula, tá? A área vai ser dada por metade, né, meio, vezes o módulo do determinante de uma matriz D, onde essa matriz D vai ser construída da seguinte forma, tá? X do ponto A, Y do ponto A, 1. Sempre 1 aqui, tá? X do ponto B, Y do ponto B, 1. X do ponto C, Y do ponto C, 1. Tá? Essa matriz, eu posso calcular o determinante dela. Ah, professor, a gente não lembra como é que calcula o determinante. Próximo, na construção aqui do exemplo, a gente vai lembrar um pouquinho disso, tá? Então, essa matriz possui um determinante, e esse determinante é um número que representa essa matriz, e esse número ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, por isso, a área é sempre positiva, então por isso módulo, tá? Então, é um módulo desse número, mas ainda é metade do módulo desse número, né? Isso aqui entra num conceito de produto interno, enfim, por isso que eu não gostaria de me estender para a demonstração disso agora, nesse momento. Então, não gosto dessa frente de simplesmente dizer, olha, é isso e aceitem, mas nesse momento, para a gente não se delongar demais nas videoaulas aqui, a ideia é essa, tá? E aí depois vocês vão ver a aplicabilidade disso em continuidade, né, de geometria analítica, de equação da reta, enfim, uma infinidade de outras frentes aí, tá joia? Bom, eu vou direto para uma aplicação, né, um exemplo prático aí, né, e que não deixa de ser uma aplicação do conteúdo de determinantes, né? Então, o exemplo é o seguinte: calcule a área do triângulo apresentado na figura a seguir, né? Esse triângulo está num plano cartesiano, aí está sobre um plano cartesiano e tem seus vértices A, B e C distribuídos nesse plano cartesiano, né? O vértice A tem coordenadas -6, -1, o vértice B tem coordenadas -3 e 2, e o vértice C tem coordenadas 4 e -3, né? Como a gente vai colocar na sequência.
Então, o A, menos 6 e 1 negativo, né? Tem o Y negativo, né? Ele está no primeiro, segundo, terceiro quadrante, lembrando, né? O B tem coordenadas menos 3 para x e 2 positivo para y, é um ponto no segundo quadrante. E o vértice C tem coordenadas 4 e menos 3. 4 para x, positivo, e menos 3 no y. Então, ele é um ponto lá no quarto quadrante, certo? Esses pontos poderiam estar em qualquer quadrante, em cima do eixo x, sobre o eixo y, independente, a consideração continua sendo a mesma, tá? Bom, aquela matriz D que foi elencada lá, tá aqui posta, tá? Símbolo de matriz, tá? Tá vendo? Tem um colchete aqui, ok? Então eu coloquei dentro de um colchete o quê? O ponto A, as coordenadas do ponto A, menos 6, menos 1, seguido do número 1, tá? A última coluna aqui é inteira 1, tá? O ponto B, menos 3 e 2, e o ponto C, 4 e menos 3. E tudo aqui, a última coluna é composta por 1s, tá? Lembrando, a gente precisa calcular o determinante dessa matriz. Lembrando aí uma anotação, não sei se vocês usavam dessa forma, mas colchete, eu estou dizendo que esses números que estão aqui dentro, alinhados dessa forma, representam uma matriz. Se eu tivesse uma barra sem colchete, uma barra reta aqui do lado e aqui também, automaticamente eu estaria falando do determinante dessa matriz. Então, para calcular o determinante dessa matriz, eu escrevo det de D, né, que é uma forma de escrever também, determinante de D, ou simplesmente já venho aqui, coloco as barras retas e automaticamente já está subentendido que estou falando do determinante dessa matriz. Para auxiliar no cálculo da matriz, normalmente se usa repetir a primeira e a segunda colunas. Eu não sei exatamente qual foi a forma que vocês aprenderam de fazer, mas pode ser repetir a primeira e a segunda coluna, ou pode ir simplesmente pensando nas diagonais principais, diagonais secundárias. Estou falando, claro, de uma matriz 3x3, né, que é esse caso aqui. E aí eu estou falando também de aplicação da regra de Sarros, né, diretamente da regra de Sarros. Ok? Vamos seguindo então. Então, como eu disse, a gente vai calcular o determinante dessa matriz, ó, det de D, que é determinante, ó, vejam bem, a diferença daqui para lá, ela existe, ok? Qual é a diferença? Lá eu estou falando de uma matriz, colchete, tá? Aqui, esse cara inteiro aqui, ele é um número, tá? Porque ele está entre barras e não mais colchete, e aí eu vou calcular esse número com base, obviamente, naquela matriz D. Eu estou falando do determinante da matriz D, que é representado com essa notação, barras, tudo bem? Bom, para ajuda do cálculo, o que a gente vai fazer, relembrando aí, né? A gente vai aplicar, como eu disse, a regra de Sarros, onde a gente pega os produtos das, entre aspas, diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias, né? A soma dos produtos das diagonais principais menos a soma dos produtos das diagonais secundárias. Professor, não lembro de nada disso. Tá, vamos tentar relembrar um pouquinho aí. Como eu já disse, né, eu não sei a forma exata que vocês faziam, né, que adotavam. Não fui eu que dei a disciplina no segundo ano para vocês, então se fosse eu podia cobrar o meu jeito de ensinar, mas não foi. Então eu vou tentar mesclar aqui alguma coisa e fazer o mais tradicional de sempre, né, que normalmente se usa, que é fazer o quê? Repetir essa primeira coluna e essa segunda coluna também, logo na sequência aqui, tá? Então esses números que estão de vermelho aqui, eles nada mais são do que a repetição da primeira e segunda colunas, ok? Aí a gente segue fazendo isso aqui. Tracei agora a diagonal principal da matriz, tá? A diagonal principal vai nesse sentido, diagonal secundária é a que sobe, tá? Então, diagonal principal nesse sentido. Lembrando, A e J, né? Onde o I é igual ao J, que é o A11, aqui o A22, aqui o A33. Esses são os elementos da diagonal principal. E aí, eu traço aqui duas paralelas a essa diagonal principal, e que também passam por três números. Qualquer outra paralela que for passar, passa por menos de 3. Né? Então, essas são as três retas, das quais duas são paralelas à diagonal principal e que passam por três elementos. Ah, professor, eu repetia, ao invés de repetir a primeira e a segunda colunas aqui,
eu repetia a primeira e a segunda linhas aqui e fazia as diagonais no outro sentido. Sem problema nenhum, você vai obter os mesmos números, tá? E aí, nessa sequência, nessa forma que eu estou fazendo aqui, esse cara aqui que está entre parênteses é o tal do DP, que é o produto da diagonal principal somado aos produtos das retas paralelas, que também são chamadas de diagonais principais aqui, tá? Então eu tenho menos 6 vezes 2 vezes 1, que dá menos 12, tá lá. Aí tenho menos 1 vezes 4, que dá menos 4. E tenho 1 vezes menos 3, que dá 9 positivo, ok? Esses elementos são os elementos da diagonal principal. Aí, como é diagonal principal menos diagonal secundária, vou traçar agora os elementos da diagonal secundária e vou encontrar os resultados. Tá lá. Essa linha aqui passa pela diagonal secundária da matriz original, né? Que é essa diagonal aqui, ó, tá? Que é 4, 2 e 1. E aí, da mesma forma, eu vou traçar retas paralelas a essa diagonal principal, desculpe, a essa diagonal secundária, e eu vou ter diagonais secundárias, né, que também vão passar por três elementos, ok? Aí, vamos lá. 4 vezes 2 vezes 1, que dá 8, menos 3 vezes 1 vezes menos 6, que dá mais 18, e 1 vezes menos 3 vezes menos 1, que dá 3 positivo, ok? E aí eu vou calcular então os elementos da diagonal principal, meu dp, depois menos o resultado que der aqui dentro desse outro parênteses, que é o meu ds, beleza? É assim que a gente vai operar. Bom, então aqui dentro, ó, menos 12, menos 4, menos 16, né? Menos 16 com 9, 7 negativo. E no outro parênteses, 8 mais 18, 26, mais 3, 29. 29 positivo, né? Porém, tem aquele menos ali fora. E menos com 29 positivo, menos com mais, menos. Então, resultando em menos 7, menos 29, que resulta, por sua vez, em menos 36, né? E esse menos 36 é o nosso determinante da matriz D, beleza? Lembrando que a gente precisa dele para usar naquela formulazinha lá que a área é igual a meio vezes o módulo do determinante da matriz D, né? O determinante da matriz D, por sua vez, encontramos que é 36. Bom, então voltando lá, né? A área, como eu disse, é meio vezes determinante da matriz D em módulo, né? Então deu 36, determinante da matriz D deu 36 negativo. E o módulo de 36 negativo é 36 positivo. E meio vezes 36 nada mais é do que 1 vezes 36, 2 vezes 1, que está embaixo do 36, fica 36 sobre 2. 36 divididos por 2, 18. E eu escrevi aqui 18UA, que significa unidades de área, porque eu não disse se esse gráfico aqui ele estava em centímetro, milímetro, quilômetro, enfim, né? Então, é 18 unidades de área, né? 36 divididos por 2, que resulta em 18, e aí 18 unidades de área, porque a gente está medindo a área deste triângulo. Eu até fiz no GeoGebra aqui, né? Coloquei os pontos no GeoGebra, essa figura eu gerei lá. Eu já vi que alguns de vocês fazem uso do GeoGebra. Lá tem uma ferramenta de cálculo de área. Se vocês fizerem esse triângulo com esses pontinhos aqui e pedirem para calcular a área, ele vai lá dizer que é 18, né? Nada impede de vocês fazerem a conferência lá. O ideal é que vocês saibam fazer o processo por aqui, certo? Bom, para além dessa explicação específica aí do triângulo e tal, vou deixar dois exercícios, tá? E vou deixar uma coisa para se pensar, que vai fazer conexão com o conteúdo da próxima aula, né? A continuidade do conteúdo, na verdade. O primeiro exercício fala o seguinte: calcule a área do triângulo que possui como vértice os pontos A, menos 2, 3, 5, 8, 2 e 1. Esse aqui é um exercício, tá? Letra A do exercício. Faltou a letra A aqui, mas vocês entendem, cada pontinho é um triângulo a ser calculado, né? Ok. Então, com esses três vértices, A, B e C, eu formo um triângulo e calculo a partir dali. Repetir continha, tá? Nada demais. Na letra B, vocês vão ter o ponto A com coordenadas 0 e menos 1, B com 5 e menos 3, o C com 0 e 0.
Na letra C, aqui no terceiro item, 2 e 3, 6 e 7 e menos 2 e menos um. Esse cara aqui vai acontecer alguma coisa interessante, tá? E aí faz conexão também com a continuidade do conteúdo que a gente vai ver, beleza? Mas é esse cara. Quando vocês chegarem no cálculo dele, vocês vão ver o que vai dar e vai dizer, ué, mas por quê? Taraná. De repente coloca no gráfico e vê o que está acontecendo, né? Ajuda, às vezes ajuda a entender. Colocar os pontos no plano cartesiano, às vezes, ajuda a entender, beleza? Então, assim, são três exercíciozinhos iguais ao do exemplo anterior e nada demais, tá? Beleza. O próximo exercício que fica aí para vocês é o seguinte: calcule a área do pentágono ABCDE de vértices A, menos um, B, 0,2, C, 3 e 3, D, 4 e 0 e E, 1 e menos 2. Ok. Professor, pera lá. Falou até agora de calcular a área de triângulo e chega aqui e pede para calcular a área de um pentágono. Como é que funciona isso? Bom, pessoal, se vocês sabem calcular a área de um triângulo, vocês sabem a partir daí calcular a área de qualquer polígono, tá? Como assim, professor, qualquer polígono? Ora, claro, tem que ter as informações necessárias, né? Quais são as informações necessárias para calcular a área de um triângulo? De um triângulo é ter os três vértices, beleza, beleza. Essa base, essa área aí que vocês estão considerando, que é de um pentágono, né, com esses cinco vértices, ela pode ser subdividida em triângulos. Não, não é? E sendo subdividida em triângulos, não sei quantos triângulos vocês vão subdividir, né? Aí fica a critério de vocês, dá uma analisada. Obviamente que é interessante que vocês subdividam no menor número de triângulos possível e que cubra toda a área, né, do pentágono, porque aí fica menor o número de cálculos que vocês vão ter que fazer, né? Mas aí calcula-se, desculpa, a área de cada um dos triângulos obtidos e por fim, né, soma essas áreas, porque a soma, lembrando, né, de aulas anteriores aí de áreas, quando você pega uma figura grande que você não sabe como calcular a área específica daquela figura, você subdivide ela em figuras das quais você sabe calcular, né? Então, é esse o processo que vocês vão fazer aqui na 2, beleza? E aí mais, como eu falei que ia deixar um negócio para pensar, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Nesse conceito todo de calcular a área do triângulo, tal, que precisa calcular o determinante, né, da matriz, e o determinante da matriz, como eu disse para vocês, ele é zero, desculpe, ele é um número. E aí a minha pergunta é a seguinte: e se ele for zero? Bom, zero vezes módulo de zero é zero, e zero vezes meio vai continuar sendo zero, né? Então quer dizer, a gente está falando de um triângulo. Matematicamente a gente chama de triângulo degenerado, tá? E esse triângulo degenerado é um triângulo que não possui área, e por uma característica muito específica, né? Porque ele não forma de fato um triângulo, né? Lembrando que tinha uma condição lá para que três medidas formem um triângulo, né? Quais eram? Que a soma de duas sempre seja maior que a terceira, né? E no caso do triângulo degenerado, a soma de duas é igual à terceira. E aí acontece alguma coisa específica, né? E futuramente eu vou perguntar para vocês o seguinte: como é que eu faço para verificar se três pontos estão ou não estão alinhados, né? E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: para que existam triângulos, pontos podem estar alinhados? Estou falando de um plano, tá? Dentro do plano, se os pontos tiverem os três, né, colineares, alinhados, eu consigo formar um triângulo? Então, para eu verificar se os pontos são colineares, bastaria que eu não conseguisse formar um triângulo, certo? Enfim, coisas para refletir e que a gente vai melhorar essa discussão na próxima aula, no próximo conteúdo. Beleza, pessoal? Por enquanto, atividade 1 e atividade 2 aí para fazer, beleza? Até mais e vão estudando essas coisas aos pouquinhos aí, porque daqui a pouco a gente vem com uma questão conjunta de tudo isso, né? A gente já viu, claro, plotagem de pontos, né, no plano cartesiano. A gente também já viu
Ponto médio, já viu distância entre pontos. Agora a gente está vendo essa parte da área de triângulo, mas é mais para utilizar ela futuramente. Na sequência, colinearidade de pontos e equação da reta, né? Que é a próxima coisa que vem adiante, né? Enfim, então não deixem muita coisa sem estudar, não. Refaçam os exercícios. Eu sei que vocês estão postando, né? Nem todos estão postando os exercícios que eu pedi, né? Então, enfim, dúvidas, estamos à disposição. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem bem.